E aí, turma, de volta com esse quadro delicioso da Revista 9, o Toque de Mestre. É o quadro que você já sabe, eu estou aí invadindo algumas cozinhas de restaurantes tradicionais e famosos aqui de Santos, para, claro, bater um papo com o chefe, bater um papo em torno da comida, em torno da boa comida, como vocês estão vendo aqui, mas também entender um pouco de história, de afeto. Nós vamos falar, estamos falando de comida com afeto, de comida com sentimento, de comida com repertório. E aí, para essa edição, essa semana aqui do nosso quadro Toque de Mestre, eu tô aqui com o chefe Vinícius Balbueno. Vinícius, prazer, cara. Obrigado, prazer, viu, por você estar com a gente aqui nesse quadro, nessa aventura da Revista 9. Legal, aí. Cara. Eu que agradeço o convite, poder estar mostrando um pouco do meu trabalho, contando um pouco da minha história e da minha trajetória. O Vini já também é um parceiro da Revista 9 e do Guia de Bares e Restaurantes, está com a gente aí nas edições impressas do Guia, na Revista 9. Se você for, você vai encontrar bastante coisa sobre o trabalho dele aqui no Lagar. O Lagar, se você não conhece, é um restaurante aqui do Sheraton Hotel. Isso. E o Vini, eu acho legal a gente também falar disso, porque existe aí em Santos, ainda, não sei se você sente isso também, mas eu sinto uma dificuldade das pessoas frequentar, o santista frequentar restaurante de hotel, né? Mas eu vou te dizer que assim, isso não é nem só aqui em Santos, assim, né? Já estou há 17 anos na hotelaria, já é o terceiro hotel no Brasil que eu trabalho, e todos os hotéis a gente sempre sentiu essa dificuldade, assim, o pessoal acha que às vezes é ou exclusivo para hóspede, ou às vezes acha que é muito caro, às vezes então tem um certo resistência, assim, do pessoal vir, né? Mas aqui é aberto ao público, a gente está aberto para receber todo mundo sempre. E vai ser sempre um prazer receber o pessoal. Então, já vou dizer para você que não conhece o Lagar ainda, que precisa conhecer. Tá aqui do lado do Shopping Praia Mar, então também é uma referência. É um restaurante que dá para calçar, então tem acesso. Você não precisa entrar no hotel, subir para nenhum andar, né? Tá aqui, é um restaurante que está acessível ao público, com uma gastronomia incrível que o Vini toca aqui. Vocês vão entender um pouquinho mais a nossa conversa aqui. Sim, certeza. Então bora lá, Vini, assim, pra gente começar esquentar o nosso paladar aqui, a nossa conversa, eu queria primeiro que você explicasse pra nossa audiência aí quem que é o chefe Vini. Sim, legal. Vini Balbueno, qual que é a sua história com a gastronomia, como é que você chegou na gastronomia? Sim. Então, né, meu nome é Vini Balbueno, né, como o pessoal já me conhece. Eu sou gaúcho, na verdade já estou há 20 anos na gastronomia. Em setembro desse ano eu completei 20 anos, trabalhei logo no início, os 3 primeiros anos trabalhei em restaurante de rua. Na verdade, comecei em Salvador, cara. Assim, minha história começou em Salvador. Eu fui de férias, tinha uma das minhas irmãs que moravam lá na época. Eu fui visitar ela no meio do ano. Fui passar um mês. Nesse um mês que eu tava lá, ela brincou até comigo: pô, não te aguento mais te ver sentado aí no sofá e surfando, né? Eu gosto de pegar onda também. E só surfando e sentado no sofá. Então eu vou te levar ver se não tem nada para tu fazer num restaurante de um amigo meu. Vai trabalhar. É, mais ou menos isso. Ele tinha acabado de voltar da Europa, da Bélgica, ele teve 15 anos no restaurante na Bélgica, gaúcho também, por coincidência, e a gente foi conhecer o restaurante dele para ver se tinha alguma coisa para eu fazer lá, né? E chegando lá, realmente tinha alguns eventos, ele me colocou para trabalhar no salão. E daí, trabalhando no salão, enfim, ele gostou de mim, assim, sei lá, dinâmica, enfim. Isso, quantos anos você tinha? Eu tinha 22 anos, acredito. 22 anos eu tinha. E um pouco tarde até, se for pensar, né? Já era para ter caído na gastronomia um pouco antes disso. E chegando lá, fiz esses eventos com ele, ele disse que estava aumentando o restaurante. Era um restaurante bem bacana, eram 3 andares, embaixo era uma galeria de arte, no primeiro piso era um bar, e o terceiro piso era o restaurante, assim. E ele é comida brasileira, baiana, assim, né? Bem bacana, assim. E ele falou que ia precisar de mão de obra, e caso eu quisesse ficar, ele me contrataria, né? Mas pro salão, na época. Daí eu acabei ficando em Salvador, não voltei ao Porto Alegre, fiquei em Salvador, e daí comecei no salão, comecei ele como no bar, na verdade, naquele segundo andar. Só que sempre quando o bicho pegava lá no restaurante, eu acabava indo para lá para ajudar a soltar os couvert, fazer o couvert do restaurante, enfim, e nisso começou um movimento muito grande, ele falou, pô, não quer vir para cá, tu desenrola bem, tu monta bem as coisinhas, enfim. E eu sou um pouco tímido, né? Então eu queria realmente um pouco me esconder naquela época, fugir disso, né? Daí eu aceitei a proposta e fui para a cozinha. Daí chegando lá na cozinha, fiquei um ano lá trabalhando. Na época eu tinha um chefe lá australiano que ele me ensinou muita coisa bacana, assim, de técnicas. E cada vez que ele me ensinava alguma coisa diferente, os nomes das técnicas, os cortes, tudo assim, eu fui me apaixonando cada vez mais. E depois de lá nunca mais saí. Daí depois voltei ao Porto Alegre, eu fui fazer o curso de Senac, né, Porto Alegre, profissionalizante. E daí caí na Padre Chagas, que é uma rua que ficava na frente do Hotel Sheraton, né, em Porto Alegre. E todo dia eu ficava trabalhando lá e era engraçado, que eu olhava assim o restaurante do hotel e tinha aquele sonho, eu falava, cara, um dia eu vou trabalhar. Deve ser muito legal trabalhar lá, deve ser legal trabalhar lá. E nisso, um dos meus colegas do curso do Senac foi fazer um happy hour
e ele estava trabalhando no hotel. Eu fui fazer um happy hour exatamente nesse, que era um boteco, assim, um boteco chique, digamos assim, que foi fazer o happy hour lá onde eu estava trabalhando. Nisso a gente se encontrou, ele falou que estava trabalhando lá e eu plantei aquela sementinha. Pô, se algum dia tiver alguma oportunidade lá no hotel, me avisa. Cara, acho que são uns 2 meses, assim, o pessoal me chamou, né? Vini, tem um rapaz te procurando, enfim. Desci, quando eu desci era ele dizendo que tinha aberto uma vaga lá, se eu me interessava pela vaga. Nisso eu já estava como cozinheiro, responsável nesse lugar. Mas mesmo assim, fui lá e fiz a entrevista. Chegando na entrevista era para ajudante de cozinha. Mas, cara, quando eu entrei no hotel, assim, vi a estrutura que o hotel tinha, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu lembro, assim, que o chefe me levou para caminhar na cozinha para conhecer durante a entrevista. E eu entrei na cozinha e vi a panela do demi-glace, cara. Cara, que a gente só fazia aquilo no curso, né? E difícil um restaurante que realmente faz um demi-glace, panela, 2, 3, 4 Até dias. então só conhecia isso na teoria, na teoria. Estudando, né? Isso, não conseguia ver aquilo na prática mesmo. E quando eu entrei na cozinha e vi a panela do demi lá reduzindo e tal, e perguntei pra galera, e não era demi-glace mesmo, cara, aquilo foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Daí depois ele me fez a proposta, acabei indo como ajudante de cozinha mesmo, isso há 17 anos atrás, e nunca mais saí. Daí depois que eu fiz a minha carreira lá de ajudante, cheguei até subchefe em Porto Alegre. Isso foi de 2008 até 2017, mais ou menos 9 anos. E depois rolou a oportunidade para ir para o Sheraton Reserva do Paiva, que fica em Pernambuco. Então, aproveitei essa oportunidade, fui como subchefe executivo na época. E depois, em 2019, rolou a oportunidade de vir assumir aqui como chefe executivo. Dentro desse meio caminho todo, a gente fez várias outras aberturas de hotéis, a gente tem alguns task force que a gente chama dentro da companhia, é quando algum hotel está precisando de alguma ajuda, eles soltam, né, para todos os outros hotéis que tiverem alguém. Então, nisso, eu fiz a abertura do Sheraton da Bahia, que infelizmente já fechou. Eu fiz também um task force no Sheraton Gran Rio nas Olimpíadas, a gente ficou lá 1 mês durante as Olimpíadas, trabalhando e morando no hotel para poder suprir a necessidade que o pessoal estava tendo lá também, foi uma experiência gigante, foi muito legal. Ganhei um concurso também, nesse meio caminho, um concurso da companhia, e fui para Lima, no Sheraton Lima, no Peru. Também fiquei lá 10 dias. Foi bem na época do boom do ceviche, né? Acho que isso foi lá para 2010, por aí, pelo menos lá em Porto Alegre. Em si, foi quando acho que a culinária peruana começou a ter olhares do mundo, isso, assim, né? Exatamente, que é maravilhosa a comida peruana, né? E daí eu lembro que me mandaram para o Sheraton Lima para aprender a fazer ceviche, toda aquela questão que a gente trouxe para Porto Alegre, a questão de ceviches também, foi bem bacana. Eu fiz a abertura daqui também, do Sheraton Santos, na época eu estava lá no Reserva do Paiva, daí teve a abertura daqui, eu vim para cá e 1 ano depois acabou rolando a oportunidade para vir para cá. De você assumir de vez. Eu assumi de vez aqui. Então aqui eu cheguei em 2019, então depois a gente passou pela pandemia, né, que acho que todo mundo foi afetado por isso, sim, mas a gente conseguiu passar. Retornamos ali final de 2020, estamos aqui até hoje, né? Trabalhando e tentando mostrar um bom trabalho pro pessoal. Ô Vini, então assim, oficialmente é o 3º hotel da rede que você está à frente, você está na cozinha, mas você já transitou aí por outros... Já transitei por alguns hotéis, já fiz algumas coisinhas. Isso que é legal da companhia em si, né? Tem essa dinâmica, assim, esse intercâmbio entre os hotéis, né? E eles estão com um projeto bacana agora para o ano que vem também, que é o Chefs Viajam, e vai ser umas trocas entre os hotéis mesmo, né? Eles fizeram um teste esse ano, já veio o pessoal do Gran Rio para São Paulo, e agora ano que vem a gente vai colocar em prática. Realmente todos os chefes vão ir trocando os hotéis e fazendo alguns festivais. Isso eu acho muito enriquecedor para o seu repertório, né? Como chefe, certeza, né? Certeza. Do que você pode trazer para a sua cozinha aqui em Santos, né? Exatamente. Porto Alegre a gente fazia muito mesmo, a gente fazia uma semana de festivais internacionais, daí sei lá, festival mexicano, daí vinha o pessoal lá do Maria Isabel, da Cidade do México, os mexicanos mesmo vinham a Porto Alegre e passavam lá 10, 15 dias com a gente, e não que eu tenha facilidade, nem fale bem outras línguas, enfim, mas sei lá, eu desenrolo bem com o pessoal e o chefe sempre me colocava do lado deles, então eu fiz mexicano, fiz peruano, fiz português, indonésio. Cara, foram muitos festivais durante alguns anos em Porto Alegre e eu sempre ficava como se fosse o ajudante desses chefes que a gente recebia das outras unidades, das outras propriedades, né? E que nem ele falou assim, isso para mim me enriqueceu muito, né? Sei lá, aprender a fazer um guacamole com o mexicano, sabe? Fazer um ceviche com o peruano. Então, essas coisas assim que a companhia nos proporciona, que realmente, sei lá, agregou muito para mim, assim, durante essa minha caminhada. E eu acho que também que, até mais do que isso, mais do que você aprender a fazer os pratos típicos com quem, né, com os locais,
locais, até mais do que isso, é você trazer essas influências para sua comida, né? Para sua construção, né? Para sua identidade, né? Então, não necessariamente você precisa fazer um guacamole para trazer para o seu prato algum aspecto da culinária mexicana, por exemplo. Não, a gente traz algumas bases, a gente pega a base, né? E essa base a gente leva com a gente, né? A gente sempre fala, conhecimento é nosso e ninguém tira, né? Então, quanto mais conhecimento a gente adquirir, e gastronomia é isso, né? Não para nunca, é um conhecimento infinito, né? Da gastronomia, né? Eu falo para todo mundo, quantos tipos diferentes dá para fazer arroz, por exemplo, né? E eu falo pra galera, no final, estando bem feito, gostoso, tá ok, né? É o que vale. Não importa o processo, né? Assim, né? Óbvio, né? Que se der errado, a gente vai mostrar um caminho certo. Mas dentro disso, assim, para mim, eu sou super aberto para essa questão, assim, porque é gigante, né? A gastronomia é gigante. Sim, acho que as técnicas existem para facilitar a caminhada, né? A jornada, que é pesada, né? Padronizar, padronizar, coisas, exatamente. Mas a criatividade precisa existir na cozinha, precisa como acho que em tudo na vida, né? Porque a vida fica melhor e acho que mais saborosa, né? Quando as coisas são mais criativas, isso é verdade. E, Vini, qual é a pegada da sua gastronomia? Como é que você pode identificar a gastronomia aqui do Lagar hoje, no Sheraton? Então, quando a gente chegou aqui, era um restaurante tipicamente português. Né? E quando eu cheguei aqui, o gerente geral, a gente fez algumas reuniões, e a gente via que realmente tinha alguma resistência, não por parte do público de fora, mas a gente tinha alguma resistência do público dos hóspedes do hotel, que chegava aqui comida típica portuguesa, bacalhau, polvo, aquelas restringia coisas assim, muito, né? Pato, isso restringia muito, exatamente. Então, logo que eu cheguei aqui também, me trouxeram essa proposta de internacionalizar, digamos assim, um pouco mais, né? Não perder essa pegada portuguesa, né? Mas ter algumas outras opções. O que eu fiz? Na verdade, a gente abrasileirou um pouco, na verdade, esse internacionalizado foi abrasileirar, que a gente acabou trazendo ingredientes brasileiros e fazendo essa fusão com a gastronomia portuguesa. Então a gente serve um bacalhau com palmito, né, goiás da batata, então a gente foi trocando alguns ingredientes e com certeza trouxe alguns outros também para abranger mais pessoas, né, como o próprio esse que a gente está apresentando aqui, que é o risoto de cogumelos e com mignon e molho de vinho. Esse é um prato também que me acompanha há muito tempo, a gente vai falar daqui a pouco também sobre ele, mas a gente deu abranger um pouco mais, a gente abriu um pouco mais o restaurante para sair dessa coisa bem portuguesa. Vai ter os pratos portugueses, mas quem quiser também tem alguma outra coisa para comer. Tem variedade. Isso. Legal. Então, já que ele falou desse prato aqui, nós já vamos para ele, tá? Vou fechar aqui, encerrar esse bloco e vamos agora voltar para esse prato, que a apresentação tá incrível, né? Vamos depois conferir o paladar. Já conheço a gastronomia do Vini, é realmente incrível e tem essa pegada mesmo de fusão, né? Que certamente vem da sua experiência aí que você teve dentro da rede, em outras casas. Mas nós vamos para outro bloco para poder falar um pouquinho melhor desse prato aqui. Já volta. De volta, galera, com aquela parte que acho que é a parte mais esperada do Toque de Mestre, que é a gente falar da comida, né? Como eu disse e venho dizendo nos episódios semanais do Toque de Mestre, a gente quer falar de comida, claro, falar de comida boa, mas falar da experiência em torno da comida, né? Falar de memória, falar de afeto, de construção de repertório. Então, por que da escolha do prato? Então, eu queria saber de você, Vini, primeiro, que prato que é esse que você trouxe aqui para representar a sua gastronomia, né? E você já sabe, tá na legenda, tá no descritivo a receita para você. Eu sempre falo, arrisca fazer em casa, mas primeiro vem aqui para você ter uma referência. Vem provar, né? Primeiro, pelo menos ter o original, isso. E aí depois você vai na sua casa e faz os comparativos. Mas vamos lá, o que é isso aqui? Então tá, aqui a gente tem um risoto de cogumelos silvestres, com um tornedor de filé mignon, um molho de vinho, um crispo de alho poró e um brotinho ali para dar uma decoração também. Falando desse prato, por que eu trouxe desse prato, né? O que seria o afeto desse prato comigo, né? Esse foi um dos pratos em banquetes que lá no início da minha carreira na hotelaria, foi um dos primeiros que eu aprendi a fazer. Eu também, particularmente, logo que comecei, também tinha um pouco de resistência à questão do cogumelo, mas quando eu comi esse risoto de cogumelo lá em Porto Alegre, que é um prato original, pelo menos do chefe Mauro, que foi o primeiro chefe dentro da hotelaria, então eu aprendi com ele e desde lá eu me apaixonei tanto para comer, né, e tanto que eu ofereço para muita gente. E desde lá eu carrego ele comigo a vida inteira, praticamente, da hotelaria, né. Há 17 anos que ele me acompanha. Saí de lá, eu levei ele para Recife, quando eu fui trabalhar lá no Sheraton Reserva do Paiva. A gente colocou no restaurante, lá a gente tinha 2 restaurantes, um restaurante de buffet e um restaurante à la carte. Consegui colocar ele no restaurante à la carte, fiquei 3 anos lá. Logo no primeiro ano que eu cheguei, já coloquei ele. Daí no segundo ano a gente tirou, porque normalmente a gente fazia a formulação dos menus, e
o sucesso era tão grande que o pessoal pediu para voltar. E isso acontece sempre com ele. Depois, quando a gente chegou em Porto Alegre, não, aqui em Santos de novo, coloquei ele no room service. E era engraçado que depois os hóspedes, quando vinham para o restaurante, eles queriam comer o prato do room service. E depois acabamos tirando do room service, também em questões de reformulação, e trouxemos ele para o restaurante. Então, realmente, ele é um prato que me acompanha há 15 anos, praticamente, 17 anos logo que eu entrei no hotel, lá em Porto Alegre. A gente fazia em banquetes ele, 300, 400, 500 pessoas. E era um super desafio para mim na época, assim, olhando aquilo, eram panelões de risoto, muitas peças de mignon, enfim. A questão do molho de vinho também, vem um pouco daquela questão que eu comentei do demi-glace, né? Esse aqui realmente é um demi-glace reduzido, aqui a gente faz ali mais ou menos 3, 4 dias, depois a gente faz a redução do vinho também, então a gente depois mistura os dois. Então aqui tem bastante técnica aqui dentro e também tem bastante afeto nesse sentido de que para onde eu vou eu carrego, e quando o pessoal pede algum prato prático, rápido, faço esse risoto. Esse risoto também acaba valendo como um vegetariano, Isso, porque né, a gente tirando a carne, enfim, servindo só o risoto mesmo, com os 3 tipos de cogumelos também, ele fica sensacional, fica muito gostoso. Teve uma época que ele também ficou como um dos pratos do vegetariano aqui do restaurante, e é mais ou menos isso, assim, ele carrega comigo por toda essa questão, né? E aqui é um crisp de alho poró. Um crisp de alho poró. Tá. No finalzinho a gente coloca para dar um pouquinho de crocante. Para dar uma crocância, e o alho poró é gostoso também. Sim, né? Delícia. E são 3 cogumelos que vão no... São 3 cogumelos. A gente usa o portobello, o shiitake e o shimeji. Depois, para finalizar, a gente bota o tomatinho com cassê, uma cebolete, parmesão e manteiga, como todo bom risoto, né? Assim a gente acerta ele. E a gente usa um pouquinho de shoyu também para acertar um pouco a cor, para não ficar aquela coisa muito pálida. Branquela. Né? Logo no início a gente usava o caldo, o próprio demi-glace, né? Mas aí, que nem a gente comentou, nessas questões, depois que cada vez mais, né, questão vegetariano, vegano, todas essas questões, a gente começou a mudar um pouco a receita. A gente tirou o demi, o caldo de carne, e entrou com shoyu, para poder ajeitar um pouco a questão de cor e sabor também, né? Explica só para a audiência que pode ser que não saiba o que é o demi-glace, o que é o demi-glace, né? Digamos assim, bem popularmente, digamos, seria um caldo de carne, né? A gente usa paras de carne, a gente usa osso, aqui a gente usa também o mocotó. A gente torra bem eles no forno, o mocotó a gente escalda bem para tirar o excesso, mas para a gente poder usar o colágeno dele. E a gente coloca lá um miripoá, né? Cebola, alho poró, aipo, salsão em proporções, né, certas. A gente também dá uma queimada neles, depois entra com essas paras de carne queimada, com osso torrado. Reduz. E enche o panelão, né? E lá a gente fica lá reduzindo, vai ficar mais ou menos uns 3 a 4 dias reduzindo ele, para ficar um caldo bem forte, assim, tirar todo o sabor mesmo e todo o colágeno dos ossos e de todo o miripoá. Depois disso, a gente ainda deixa reduzir mais um pouco, mas basicamente é como se fosse um caldo de carne, digamos assim, né? Um caldo de carne escuro. E mais espessão, mais denso, né? Isso. E depois tudo com redução, né? A gente vai reduzindo ele e depois o colágeno dos ossos do mocotó. Isso ajuda muito. Perfeito. E esse prato, esse risoto, tá no menu hoje do Lagar. Tá no menu do Lagar. Hoje vai encontrar. Eu não consigo tirar ele mais, Não dá pra tirar. Não consigo tirar. Em algum menu ele vai estar, hoje ele tá no menu do Lagar. Dá pra vir aqui e degustar ele. Legal. Bom, então é isso, já sabe, já conhece. De novo, tá a receita aqui embaixo, mas venha provar no Lagar. Aproveite se você não teve experiência ainda de provar uma gastronomia de hotelaria, né? Isso. Santos, a gente tem um hotel maravilhoso aqui, 5 estrelas na cidade, que tem um restaurante que acompanha a proposta do hotel e que é aberto ao público, né? Você entrou, já vira à esquerda, tá no restaurante e não tem dificuldade para chegar aqui, não vai subir elevador, nada disso, né? Exatamente, só chegar mesmo. É isso. Gente, vamos pro terceiro e último bloco, agora aquele bate-bola, jogo rápido com o Vini, para tirar mais alguns toques desse mestre que tá comigo aqui do lado. A gente já volta, até já. Turma, reta final agora aqui, aquele bate-bola, jogo rápido pra gente tirar algumas sacadas do Vini. Claro que, como todo santista, e como todo chefe, como todo profissional, como todo ser humano, o Vini frequenta a cidade, frequenta outros lugares, quando ele não tá aqui no Lagar, porque falamos bastante sobre isso também, né? A gastronomia, ela exige muito do profissional. Ela consome muito da gente, né? Nosso tempo. A gente, né, praticamente, nossa escala 6 por 1, por exemplo, aqui dentro da hotelaria, né? Então, 6 dias da semana eu tô aqui, eu tenho um dia para aproveitar. E são horas e horas aqui dentro, sempre, né? Então, nesse um dia que você tem para aproveitar, vamos lá. Primeiro eu quero saber, quando você não tá aqui, aonde você gosta de comer aqui em Santos? De comer? Eu gosto de comer muito... Eu moro aqui na região mesmo, então praticamente minha vida fica aqui no bairro, né? Então eu gosto muito de comer no Bar Açaí, fica aqui pertinho de casa, do ladinho mesmo.
Adoro comer um lanche, né? Acho que tem essa Você questão. gosta de hambúrguer lá? Gosto do oriental mesmo dele também, do japonês deles também, eu acho bacana. E logo no início que eu cheguei, eu achava estranho. Pô, um lugar que serve, né, hambúrguer e coisa, normalmente, né? Mas, Santos tem dessa, você descobriu isso, mas né? uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que me impressionou muito, que quando eu comi o hambúrguer era muito bom, e quando eu comi também o oriental deles também era muito bom, o japonês deles também. Então, realmente, ia do lado da minha casa. Então, fica pertinho mesmo, eu desço, já vou ali rapidão, conheço todo mundo, o pessoal é super gente fina também, e também é muito gostoso, tanto as opções que eles entregam pra gente, todas elas, pelo menos pra mim, me agradam muito também. A gente tava falando aqui antes de começar a gravar, que é uma curiosidade, né, porque acho que as pessoas tendem a achar que o chefe, e sobretudo o chefe de alta gastronomia, né, a gente só come isso, né? Só come alta gastronomia, né, e não, né? Nada, cara, eu particularmente gosto muito de lanche, assim, sabe? Pizza, lanche, enfim, hambúrguer, sanduíches, enfim. Eu gosto muito de fazer isso. Em casa também eu faço muito isso. Eu gosto muito de pão. É muito engraçado isso, assim. Eu não sei fazer pão tão bem. Eu acho que para mim é uma das coisas que ainda preciso me aperfeiçoar. Mas eu gosto muito de lanche. Essa questão de tá fazendo, sei lá, não me agrada. Assim, eu prefiro realmente, às vezes, sair e comer alguma coisa mais simples. E ter essa experiência, mais tranquilo. Né? Exatamente. E, de novo, para você também é repertório, né? Da sua construção, né? E eu vou te dizer que às vezes eu gosto de pegar essas coisas simples e trazer uma montagem mais bonita, com uma apresentação bacana, enfim. Então são coisas que a gente vai agregando, sim. Legal. E você é do drink ou da cerveja? Prefiro a cerveja. Cerveja. Gosto mais de cerveja. E onde você toma cerveja legal em Santos? Cerveja legal em Santos. Como falei também, né, dentro do bairro aqui da região onde eu moro, eu gosto muito de ir no Cerveja Porcaria. Cerveja Porcaria. Cerveja Porcaria. Do ladinho de casa, ali tem algumas cervejas especiais que são bem bacanas e tem as tradicionais também, as mais comerciais, digamos, então tem para todos os bolsos também, digamos assim, mas eu gosto de ir ali sempre. Pertinho da praia, lugar super aconchegante, né? Isso, tem um deckzinho na frente, é na rua que eu moro, fica tudo pertinho. O Vini não é de Santos, mas ele é o típico bairrista, porque Santista, acho que você já ouviu isso, já percebeu, Santista é bairrista, mas bairrista... O gaúcho é muito bairrista também. Ah, também é? A gente também é muito... as coisas do bairro são as melhores, as coisas da nossa rua, do nosso estado, então, mas eu percebi também que o Santista é bem bairrista. O Santista, ele até é bairrista no sentido de é que não dá pra falar cidadista, né, mas o Santista, ele gosta da cidade, de Santos, né, assim, pode falar mal de Santos, mas só o Santista. Sim. Agora, você é o bairrista mesmo, você tá aqui no Sheraton, que é Aparecida aqui, né? Sim, Aparecida. Seus rolês são meu por mundo aqui. é aqui, é a Ponta da Praia, Aparecida, normalmente. De vez em quando eu pego a bicicleta, vou um pouquinho ali pro emissário, mas volto, enfim, mas minha vida gira em torno aqui mesmo da Ponta da Praia, Aparecida. Legal. E não sei se você gosta de sobremesa, de doce, mas imagino que você também vai por aqui por perto, se você vai comer. Vou por perto, aqui na Ponta da Praia, frequento a Revo. A Revo ali, tomar um cafezinho, comer um croissant. Tinha uma sobremesa muito bacana que eu gostava muito, que era aqueles profiteroles com a caldinha, que botavam de chocolate por cima. Pão, que você gosta de pão, eles fazem, tem uma panificação incrível sensacional. lá. O pão deles é sensacional, é muito bom mesmo, de verdade. Volta e meia a gente vai lá e traz alguns pães pra casa. Aliás, também. Hoje que a gente tá gravando, ele é dia 16, é o dia mundial do pão, inclusive. Então, legal. Então, Revo é onde você vai comer um bom doce, quando você quer comer uma sobremesa. Tomar um café, tomar da tarde, quando tô de folga, normalmente a gente vai ali. E você é turista pela cidade? Turista. Pela região, assim, né? Quando eu falei assim, normalmente normalmente de bicicleta também, adoro andar de bicicleta, e eu acho que Santos é uma cidade propícia para isso, totalmente. Assim, né? Tanto que eu nem comprei carro aqui ainda, é bicicleta, Uber direto, então pego muito pro emissário, vou pro emissário de vez em quando, eu gosto de surfar, gosto de andar de skate, agora tem umas pistas legais lá, mas normalmente eu pego a bicicleta e vou pro Tombo e Guaiúba, mas acho que eu mais vou, assim, turistar, digamos assim, na Praia do Tombo, cantinho do Bostrô ali, fica na parte esquerda ali, pegando umas ondinhas no meio da praia, Bostrô, pega a bicicleta, balsa, tudo na pininha. Cara, você é muito santista. Um gaúcho que veio pra cá que gosta de surfar, gosta de skate. Não, eu acho engraçado. Gosta de pedalar. Tem um pessoal que mora aqui e às vezes eles falam que eu conheço mais a região do que eles que vivem a vida inteira aqui. É aquele olhar de turista, né? Sim. Eu sempre procurei, tanto em Porto Alegre mesmo, eu sempre tenho esse olhar assim de conhecer, de ir pros lugares, entendeu? Eu falo pro pessoal, pô, vocês moram num lugar tão bacana, tão bonito, né? E muitas vezes é da casa pro trabalho pra casa. E, enfim, eu brinco aqui, acho que faltam 3 praias para eu conhecer do Guarujá. O resto, todas eu já conheci. E olha, lá, são 26, 27, eu acho. São umas 25, por aí 26. Acho que eu só não conheci a Praia Branca e as outras tem que fazer trilha ou o pessoal vai de canoa, né? Mas também eu costumo remar também de manhã. Muito sentido. Isso, toda terça e quinta a gente rema das 6h30 até as 8h. Depois vem trabalhar.
Então é uma cidade muito bacana, cara. Eu, sinceramente, vim a trabalho, mas ela me pegou de um jeito, assim, que eu vim para ficar 3, 5 anos, acho que eu vou ficar bem Vai mais. ficar mais. Vou ficar mais. Eu sou suspeito, porque Santos provoca isso nas pessoas. E, o cara tem uma folga na semana, hein? Faz tudo isso aí. Faço tudo Vocês isso, também. Então, cara, fica a lição aí. Fica a dica, né? Para sedentários de plantão. Tipo isso. Cara, Vini, muito obrigado pela nossa parceria mais uma vez. Assim, como eu disse, um cara que eu admiro muito o trabalho, já conheço acho que praticamente desde que chegou aqui, que assumiu o Sheraton, a gente está sempre junto. Então, fica mais uma vez o convite para você que não conhece aqui o Lagar, ainda aqui no Sheraton Hotel, na Aparecida. Aqui é Alexandre Martins. Aqui é Armênio Mendes. Armênio Mendes. Mudou há pouco tempo. Isso, é verdade. Isso. Alameda Armênio Mendes, de frente aqui na entrada do Carrefour, do Shopping Praia Mar, do ladinho. Não tem como errar, gente. É um hotel, referência aqui na cidade, e a gastronomia também. Então você venha conhecer, venha provar esse risoto incrível do chefe, que agora eu vou... Vocês vão ficar só olhando aí que eu vou provar esse risoto. E a gente se vê então na semana que vem, no próximo Toque de Mestre. Valeu, grande abraço. Valeu, cara.